Eu quero compartilhar nessa manhã sobre o tema coração transformado. Diga comigo, meu coração precisa ser profundamente transformado. Irmãos, nós vivemos um tempo muito, mas muito esquisito. E quando eu falo de um tempo esquisito, eu gostaria de conceituar o que é um tempo esquisito para você. Quando a gente fala de um tempo esquisito, eu quero voltar um pouquinho no tempo e pegar do século 20 até o século 21. O que aconteceu do século 20 para frente não aconteceu em 19 séculos da história humana. O que não aconteceu em 19 séculos aconteceu do século 20 até agora, ano 2021, ou seja, o 20º ano do século 21. E quando a gente fala sobre isso, é importante a gente lembrar que houve 2 guerras mundiais no século 20, houve fome, houve miséria, houve doenças, catástrofes naturais, lutas sociais, houve avanços tecnológicos e descobertas que mostraram que o universo é mais complexo do que a gente imagina. Tanto é que em pleno século 21, hoje, se você abrir a sua internet, você vai ver os principais bilionários do mundo. Eu não estou falando de milionários, eu estou falando de bilionários. Eles estão disputando para ver quem envia as primeiras missões para povoar outros planetas do nosso universo. Só que olha como é incoerente o ser humano. Eles querem enviar missões para povoar o espaço, mas não conseguem sequer lidar com os problemas que estão na Terra. Por isso que eu falo, gente, nós vivemos um tempo muito esquisito. Pastor, você é antiquado? Você é da moda antiga? Você é contra o progresso tecnológico? Jamais. Se você acompanhar as nossas mensagens no nosso canal, quem convive comigo sabe que eu sou um torcedor da tecnologia, do avanço tecnológico, até porque o avanço tecnológico, biblicamente falando, é cumprimento da palavra de Deus. A palavra diz em Daniel 12:4 que o conhecimento se multiplicaria. Ou seja, o avanço tecnológico faz parte do cumprimento da profecia. Então, como é que eu vou ser contra algo que o próprio Deus falou que ia acontecer? Então, eu sou a favor. Mas é importante a gente perceber a incoerência dos seres humanos. A incoerência, a insensibilidade em lidar com a dor do outro, em lidar com os problemas do outro. E se você perguntar, pastor, qual é a raiz deste problema? Eu te respondo, é a ausência de transformação do coração. Um coração não transformado é um coração completamente insensível, completamente indiferente. Ele vive as mais profundas incoerências da história humana. Então, eu gostaria que você entendesse que esse cenário de maldade, esse cenário que nós encontramos no mundo, ele tem uma origem. E qual é a origem? A origem está lá em Gênesis. Capítulo 3, verso 22 e 23 do Gênesis, diz que o Senhor Deus falou: o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus colocou o homem para fora do jardim. Diga comigo, o homem foi expulso do jardim. E por que ele foi expulso do jardim? Para não participar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal em pecado permanente. Ele foi expulso. E depois que ele foi expulso, ele foi sentenciado a lavrar a terra, a trabalhar, a comer do suor do seu rosto, a mulher até as dores da gestação, e essas maldições foram estendidas não só ao ser humano, mas à terra. A Bíblia diz que a terra ficou debaixo de maldição.
a terra ficou debaixo de juízo por causa do pecado de Adão. E desde então, o coração do ser humano se transformou num terreno completamente contaminado pelo mal, pelo pecado. Você vai se lembrar que logo após isso aqui, no capítulo 4 de Gênesis, um irmão mata o seu próprio irmão. Caim mata Abel, simplesmente porque Abel ofereceu algo que Deus se agradou. E Caim foi reprovado no que ele apresentou. Ele não quis corrigir o que ele apresentou, e ele se levantou contra o seu irmão e o assassinou. Tudo porque isso são indícios do que o coração humano é capaz de fazer. Esses dias eu estava lendo um jornal e eu vi que uma rede de pedófilos que está no mundo inteiro, ela estava atuando no México. E o México é um país subdesenvolvido, passa muita dificuldade. E essa rede, atuando no México e na Venezuela, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam pagando altas quantias para as famílias, e um pai, por causa da quantia em dinheiro, ele aceitou abusar da sua própria filha enquanto a esposa gravava. Um pai abusando da filha sob testemunho da mãe, a mãe gravando, para alimentar uma rede de pedofilia internacional. Isso são indícios, irmãos. Isso são sinais da maldade do coração humano. Da onde o coração humano é capaz de chegar. E se isso não te assusta, e se isso não te choca, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você já perdeu o senso. Você já perdeu o senso daquilo que é correto, daquilo que é nobre, daquilo que é puro. Se isso não mexe com o seu coração, se você vai falar, pastor, rede de pornografia, rede de pedofilia no mundo é a coisa mais natural. Se isso não mexe com você, eu preciso te dar essa triste notícia. Você está vegetando. Você está com uma consciência cauterizada. Você está frio, indiferente. Você é um morto-vivo. Você diz que está vivo, mas está morto. Essa é a sentença bíblica para quem não se sensibiliza com essas coisas. Para quem não se comove com isso. Pastor, então quer dizer que não tem solução para mim? Tem. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para nos redimir de toda iniquidade. Mas esse sangue de Jesus derramado na cruz, ele tem poder de transformação na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados. Tem que se arrepender. Quando eu olho para esse cenário, irmãos, eu não sei, eu acho que está tudo tão esquisito, gente. Tudo tão esquisito. E no meio disso tudo, aqui no Brasil, a gente vive uma cortina de fumaça. Um movimento político que mais forma ideologias do que instrui o povo. 2022 está aí, gente. O que vocês acham que vai ser essa eleição? Enquanto os problemas sociais estão pipocando, a violência está pipocando, as famílias estão sendo destruídas, as crianças estão sendo vítimas de abuso, enquanto tudo isso está acontecendo, há uma cortina de fumaça jogada. Tem gente que ainda está discutindo política, achando que o problema é a política, achando que o problema é esse ou aquele governante. Povo de Deus, abre o olho. Povo de Deus, aumenta o seu discernimento. A maldade é mais profunda, a raiz do problema é outra. Um coração não transformado é uma morada para demônios.
Um coração não transformado é uma casa para a maquinação dos piores males que o ser humano já viu. Tudo começa no Éden. E por causa desse cenário que a gente viu em Gênesis 3, esse coração foi distorcido, foi alterado, foi impactado, foi contaminado por causa do pecado. Então, após a queda, o coração ele está numa condição irreversível. E Paulo vai mostrar esse diagnóstico para nós em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Eu gostaria que você lesse na conta do 3, 1, 2, 3. Todos pecaram, todos estão destituídos, todos não conseguem acessar a glória de Deus. E por que isso aconteceu? Porque o ser humano, o coração humano está nessa condição irreversível. A corrupção é tão irreversível que ela é semelhante a uma laranja que apodrece. O que você faz quando uma laranja apodrece na sua fruteira? O que você faz com ela? Por que você não deixa ela lá? Porque ela corre o risco de contaminar todas as outras frutas da sua fruteira. Todas. O coração humano, irmão, está igual uma laranja podre. Podre. E aí, se ele não for transformado, se ele não for um novo coração, sabe o que vai acontecer? Com qualquer pessoa que a gente se encosta, a gente contamina. Há um apodrecimento generalizado. Se a gente não reconhece que o nosso coração, por causa do pecado, ele apodreceu, ele se contaminou. Pastor, não é isso que eu estou ouvindo na sociedade. Pastor, não é isso que eu estou ouvindo nas redes sociais. Nas redes sociais eu estou ouvindo que eu sou bonzinho. Nas redes sociais eu estou ouvindo que eu mereço o céu. Nas redes sociais estão dizendo que se eu entrego algumas cestas básicas, ou se eu não matei ninguém, se eu não adulterei, ou se eu não roubei, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho. Desculpe, as redes sociais estão mentindo para você. As redes sociais estão mentindo para você. Qual é a verdade? A palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo: todo mundo pecou. Gabriel pecou, Maria pecou, João pecou, José pecou, Rogério pecou, Felipe pecou. Todo mundo pecou. E todo mundo está distante da glória de Deus. Há um processo de degradação. E nesse coração mau, gente, nesse coração ruim, nesse coração azedo, sabe o que brota desse coração? Eu vou te falar o que brota dele. Brota ódio, brota ressentimento, brota amargura, brota divisão, brota contenda, brota inveja, brota ciúmes. É isso que brota desse coração contaminado. Brota uma maldade sem limite. Uma crueldade sem limite. Mateus 24 e verso 12. Jesus falando para os discípulos sobre o fim dos tempos. Ele diz que um dos sinais do final dos tempos era que estes corações estariam tão frios, tão insensíveis, que eles não iam se importar, em hipótese alguma, com a dor alheia. Mateus 24, 12 diz a palavra: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Um esfriamento generalizado. Pastor, eu não vim nesse domingo para ouvir má notícia, eu quero ouvir uma boa notícia. Fica tranquilo, o evangelho é boa notícia. Alguém diz amém? Mas deixa eu te dar um princípio bíblico para você aprender e levar para o resto da vida. Antes das coisas ficarem melhores, elas têm que ficar piores.
Antes de Deus melhorar um cenário, Ele piora o cenário. Antes de algo ser construído, algo precisa ser destruído. Pastor, isso está na Bíblia? Sim, abre comigo a sua Bíblia. Jeremias, capítulo 4. Quero te mostrar isso na Bíblia. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 4. Perdão, capítulo 1. O capítulo 1 vai falar sobre o chamado do profeta Jeremias. E quando Jeremias começou a apresentar desculpas para cumprir o chamado, olha o que Deus disse para ele. Versículo 8. Perdão, 7. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse o Senhor. O que o Senhor disse para Jeremias, igreja? Jeremias, as minhas palavras estarão na sua boca. Na sua boca. E aí Deus continua. Olha o que Deus disse para Jeremias: olha, eu te ponho neste dia sobre nações e sobre reinos. O que você vai fazer, Jeremias? Com nações e reinos, através da palavra que eu coloco na sua boca, Jeremias, através da palavra minha que eu coloco na sua boca, se prepare, porque você vai fazer o quê? Vocês podem ler? 1, 2, 3. Parou. Você vai arrancar, você vai derrubar, você vai destruir, você vai arruinar. O que tem de construtivo aqui, gente? O que tem de construtivo aqui, igreja? Absolutamente nada. Agora, olha que maravilhoso, o texto não para por aí. O texto continua. Jeremias, depois que as minhas palavras na tua boca arrancar, derrubar, destruir, arruinar, as mesmas palavras que estarão na sua boca, elas vão edificar e plantar. Primeiro piora, depois melhora. E esse é um padrão bíblico, irmãos. Há milênios que Deus utiliza para tratar com o ser humano. Se você está reclamando da pandemia, se eu fosse você, eu repensava as suas críticas. Se você está reclamando do cenário econômico do seu país, se eu fosse você, eu repensava as suas críticas. Nós acabamos de cantar aqui e profetizamos sobre a nação. Nós somos herança do Senhor. Essa terra vai ser transformada, essa cidade vai ser transformada. Mas o povo que conhece a palavra sabe que antes de ficar melhor tem que ficar pior, irmão. Antes de melhorar tem que piorar. É um padrão bíblico. É um padrão de Deus tratar com a raça humana. É um padrão para nos humilhar, para nos abater, para nos colocar no nosso devido lugar, porque senão a gente vai se achar. Porque senão a gente vai falar: nós somos tão bons, nós somos tão merecedores, a nossa economia é tão forte, nós geramos tantos empregos, nós exportamos para o mundo inteiro. Isso é soberba. Então Deus traz um cenário de abatimento para nos quebrantar, para nos humilhar, e nisso nós reconhecemos que dependemos dele. A igreja depende dele. Agora vejam,
esse tipo de visão, irmão, se o meu coração não é transformado, eu acho isso uma loucura. Se o meu coração não é mudado, eu acho isso sem noção. Não faz sentido nenhum, porque humanamente falando, isso que eu estou falando não faz sentido nenhum. Mas biblicamente falando, faz todo sentido. Então, em segundo lugar, a gente precisa entender que o coração está contaminado. E sendo contaminado, ele precisa ser transformado. O único remédio, a única solução, a única saída é Deus transformar o nosso coração. E Deus quer transformar. Você diz isso comigo? Deus quer transformar o meu coração. Deuteronômio capítulo 5, deixa eu te mostrar isso na Bíblia, e verso 29. Deuteronômio 5, 29. Deus quer transformar o seu coração. Diz o texto: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus, o que, gente? E guardasse os mandamentos por quantos dias? Para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Olha o que Deus está dizendo aí, está dizendo assim: como eu gostaria de abençoar Israel e as suas gerações para sempre. Como eu gostaria de prosperá-los, guardá-los, protegê-los, não deixar o inimigo tocar neles, guardá-los eternamente. Mas, do mesmo tempo que Deus queria, Israel não tinha, em vários momentos da história, a disposição de ter esse coração que Deus gostaria que eles tivessem. Por isso que Deus começa o verso 29 falando para Moisés, e ele diz assim: Moisés, a quem dera. Se é a quem dera, é porque ainda não é. Deus está dizendo assim: puxa vida, como eu gostaria que isso fosse um fato. Como eu gostaria que isso fosse real. Como eu gostaria que Israel tivesse esse coração que teme, que guarda os meus mandamentos, porque eu ia abençoar eles eternamente, todas as gerações seriam abençoadas. Mas eles não tinham. Então olha que interessante, Deus quer transformar o coração. A expectativa de Deus é transformar o nosso coração. Mas às vezes a nossa expectativa não é de termos o nosso coração transformado. Pastor, quando é que um coração é transformado? Quando a expectativa de Deus encontra a expectativa humana de ser transformado. Sabe qual é o nosso problema? Muitos de nós estamos conformados e satisfeitos com o nosso coração. A gente se acha bom, a gente se acha legal, a gente se acha boa praça. Afinal de contas, né, a gente não mata ninguém, a gente não rouba ninguém, a gente não pratica corrupção como os políticos lá de Brasília, né? Então a gente se acha muito bom. E nos achando muito bom, a expectativa de Deus transformar o coração nosso não encontra a nossa expectativa de sermos transformados e automaticamente a transformação não acontece. Não acontece. Precisamos de um novo coração. E estava orando sobre essa manhã e falando para Jesus: Jesus, o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer trazer para a sua igreja? E essa ministração sobre a transformação do coração ficou muito forte para mim. Eu quero transformar o coração do meu povo. Eu ouvi Jesus me falando: eu quero transformar o coração do meu povo. E por que o nosso coração não é transformado, irmão? Porque a gente não tem expectativa. A gente está satisfeito com o nosso coração.
Eu oro para que o Espírito Santo plante uma insatisfação no seu coração agora. Para que você fique incomodado, inconformado com a forma que você está olhando o mundo, enxergando as coisas. Ezequiel, capítulo de número 11, verso 19. Ezequiel 11, 19. Eu amo esse texto porque o coração que Deus quer que a gente tenha, nós não somos capazes de produzir. E Deus, sabendo disso, sabe o que Ele fala? Fiquem tranquilos, eu vou dar para vocês. Não, acho que você não entendeu isso. Irmão, o coração que Deus quer que você tenha, você não é capaz de produzir ele. E por não ser capaz de produzir ele, sabe o que Deus faz? Ele diz para você: fique tranquilo, eu te darei esse novo coração. Você não consegue entrar num processo de evolução para transformar o seu coração. Esse é o diagnóstico bíblico. Esse é o diagnóstico da queda. Não conseguimos entrar num processo de transformação do nosso coração. Pelo contrário, ou a gente recebe um novo coração, ou o nosso coração continua o mesmo. Por isso que no verso 19 de Ezequiel 11 está escrito: e lhe darei, olha essa expressão, e lhe darei. E lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Irmão, esse coração a gente precisa receber. A gente precisa receber. Eu fico pensando nas pessoas que vivem com um coração tão duro, que são tão insensíveis às realidades da sua nação, da sua região, são insensíveis à realidade, às vezes, da sua família. É assustador. Mas sabe o que é pior, irmão? Tem gente que está com o coração tão duro, que é insensível às suas próprias necessidades. Não consegue mais enxergar, não consegue mais ver, não consegue mais sentir. Por quê? Porque esse coração sensível é um coração que só o Espírito de Deus pode dar, pode trazer. Esse coração novo, ele é capaz de nos fazer andar nos estatutos de Deus, guardar os juízos de Deus, executar e sermos povo dele, ele sendo o nosso Deus. Verso 21. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, o que o Senhor fará, gente? Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: olha, aquelas pessoas que não aceitam esse novo coração que eu quero dar, aquelas pessoas que escolhem, decidem viver no curso detestável do seu próprio coração, essas pessoas, elas receberão a recompensa dos seus próprios caminhos. É isso que Deus está dizendo. Eles cairão nos próprios caminhos que eles andam. Ou seja, temos duas escolhas aqui diante de nós. Primeiro, eu reconheço que eu não posso mudar o meu coração e aceito o novo coração que Jesus me entrega. Ou segundo, eu insisto em achar que o meu coração é bom,
ando nos caminhos do meu coração e vou colher as consequências por essa escolha. São essas duas escolhas que estão diante de nós. Não há uma terceira escolha. E em terceiro e último lugar, eu quero te mostrar que com um coração transformado, com esse novo coração que Deus quer dar para nós, nós somos capacitados. Nós recebemos capacidade. Capacidade para quê, pastor? Número 1, para amar. Se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria, por termos um coração novo, dado pelo Senhor, o nosso amor se renova. A nossa capacidade de amor se multiplica. Pastor, por que nós devemos nos preocupar com os órfãos lá de Uganda? Está tão longe de nós. Pastor, por que nós temos que nos preocupar com as famílias aqui da comunidade que vêm semanalmente, dezenas de famílias retirar a cesta aqui? Pastor, por que nós temos que nos preocupar com os moradores em situação de rua? Por quê? Por um simples motivo. Nós não temos um coração de pedra. Jesus nos deu um coração de carne. Coração novo, renovado, sente, irmão. Sente as dores como se fosse sua. Sente a dor como se fosse nossa. Coração de pedra não consegue fazer isso. Coração de pedra só olha as suas necessidades. Só olha os seus problemas. Só olha a sua guerra. Coração de pedra é egoísta. Não consegue olhar o outro. Pastor, por que nós fazemos isso? Porque Jesus tem nos dado um novo coração. Não há ninguém bonzinho aqui nessa igreja. Não vem pensando que nessa igreja tem gente bonzinha, porque não tem. Não tem. Mas tem gente transformada que recebeu um novo coração. Tem um povo transformado aqui, irmão. Eu me lembro que a gente assumiu o compromisso com o Ismael de enviar 115 mudas. E aí na reta final surgiu mais uma pessoa de última hora: pastor, eu não posso ficar de fora, eu quero participar. E mandou mais 5 mudas, a gente chegou a 120 mudas plantadas lá. Por quê? Porque a pessoa percebe, ela não quer ficar de fora do que Deus está fazendo, irmão. Coração, não é bondade, coração renovado, coração transformado. Então, em primeiro lugar, com coração transformado, a gente é capaz de amar os outros. Em segundo lugar, com coração transformado, somos capazes de fazer tudo de coração. Colossenses capítulo 3, verso 23, é o último texto que eu vou ler. E eu quero mostrar as marcas de um coração transformado através do que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Colossos. Diz a palavra, você pode ler? 1, 2, 3. Irmãos, olha que coisa linda. Paulo está dizendo para a igreja: já que vocês têm um coração renovado, já que vocês têm um coração transformado, entendam que tudo o que vocês estão fazendo, vocês não estão fazendo para pessoas, vocês estão fazendo para o Senhor. Faça para o outro, entendendo que o objetivo que você está cumprindo é o Senhor. É para Ele. Tudo é para Ele. Eu oro, irmãos, para que a nós, como igreja, estejamos abertos a ter esse novo coração. Eu oro para que o Espírito Santo quebrante-nos por completo, nos dê uma sensibilidade, uma comoção, uma rendição total, a ponto de percebermos o quanto frios a gente tem sido. E oro para que o Espírito Santo traga discernimento, que tudo isso está acontecendo, nosso coração não é ainda transformado. Deus quer transformar nossos corações. A questão não é essa, a questão é outra.
A gente quer que o nosso coração seja transformado? Ou a gente está satisfeito? Ou a gente diz, não, está tudo bem, estou 10, estou top, estou muito bem, muito legal. A escolha é nossa, igreja. A escolha é nossa.